Imagine-se à beira de um deserto vasto e desconhecido, com milhões de pessoas, dependendo de cada passo seu. Para onde ir? Como saber a direção certa? É exatamente essa a angústia que o povo de Israel enfrentou. Mas Deus já tinha a resposta. Vivemos em um mundo de incertezas, onde cada escolha parece nos empurrar para um labirinto de possibilidades e medos. Quantas vezes você se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir na sua carreira, nos seus relacionamentos ou até mesmo na sua fé? A sensação de estagnação e a paralisia diante do desconhecido são sentimentos universais que nos assombram. Parece que as decisões se acumulam e a cada manhã nos questionamos se estamos no rumo certo. Hoje vamos mergulhar em Números 10, um capítulo muitas vezes negligenciado, mas que guarda a chave para entender como Deus orienta seus filhos, não apenas com um plano geral, mas com instruções detalhadas para cada curva do caminho. Você descobrirá lições milenares que reverberam em suas decisões mais difíceis hoje. Vamos desvendar a sabedoria divina por trás da organização de uma nação inteira em movimento e como esses princípios podem ser a bússola que você tanto procura. Fique conosco até o final para desvendar o GPS divino de Israel e entender como aplicá-lo na sua própria jornada. E se este conteúdo tocar seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão do Entenda a Palavra. Sua companhia é um presente e juntos vamos explorar as profundezas da fé e do conhecimento que transformam vidas. Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode mudar a forma como você enxerga o futuro e suas próprias escolhas. De Sinai ao desconhecido, o medo da próxima decisão. Por quase um ano, a nação de Israel esteve acampada aos pés do Monte Sinai. Imagine o cenário. O lugar onde Deus se revelou em trovões e relâmpagos, onde a lei foi entregue e onde o tabernáculo, a morada portátil de Deus, no meio do povo, foi meticulosamente construído. Não era apenas um acampamento, era um centro de aprendizado e adoração, uma escola no deserto. Eles haviam recebido instruções divinas sobre tudo, desde o culto sagrado até as leis civis. Estavam prontos? Ou assim parecia. Mas agora era hora de partir. Hora de deixar para trás a segurança relativa de Sinai e avançar rumo à terra prometida. A promessa era gloriosa Canaã, a terra que manava leite e mel, esperava por eles. No entanto, a jornada até lá era longa, imprevisível e perigosa. Estamos falando de milhões de pessoas. Sim, milhões. Estima-se que entre homens, mulheres e crianças, a população de Israel no deserto poderia chegar a mais de 2 milhões de indivíduos. 2 milhões de pessoas, rebanhos incontáveis, tendas, pertences, esperanças e medos. Imagine a logística. Como mover uma cidade inteira, um país em miniatura de um lugar para outro, em um deserto implacável, sem estradas, sem bússolas, sem mapas modernos? A imensidão do deserto à frente era um quadro assustador. A ausência de qualquer referência humana de rotas pré-estabelecidas ou de um guia terreno confiável teria gerado uma angústia profunda. Pense na responsabilidade que pairava sobre os líderes, especialmente Moisés. Qualquer decisão errada poderia levar a um desastre em escala massiva. Onde encontrariam água? Quem os protegeria de inimigos inesperados? Como manter a ordem entre uma multidão tão diversa? Essa angústia do desconhecido não é exclusiva daquela época. É a mesma sensação que nos paralisa hoje quando encaramos uma mudança de carreira, incerta um novo relacionamento com futuro indefinido, ou até mesmo uma crise de fé que abala nossas convicções mais profundas. O medo do futuro, a possibilidade de errar, a ânsia por uma direção clara, são sentimentos que nos conectam diretamente àqueles israelitas à beira do desconhecido. A tensão latente no ar deveria ser palpável. Mesmo com a promessa de Deus,
A ansiedade e a possibilidade de erro eram reais. Como coordenar um movimento tão vasto sem que o caos se instalasse? No meio dessa imensa incerteza e da iminência de uma jornada que desafiava toda a lógica humana, Deus não deixou seu povo à deriva. Ele providenciou um guia inconfundível, visível para todos os olhos, um sinal de sua presença constante e de sua liderança inabalável. Mas mesmo com um guia tão claro e majestoso, muitos ainda assim duvidariam, questionariam e se perderiam no caminho. E o que isso nos diz sobre a nossa própria capacidade de enxergar e seguir a direção divina em nossas vidas hoje? Fique conosco, porque a resposta a essa dúvida é mais intrigante do que você imagina e revela aspectos surpreendentes da nossa própria natureza humana. A nuvem que mandava obediência ao sinal de Deus, o sinal inconfundível. No livro de Números, capítulo 9, versículos 15 a 23, encontramos uma das mais belas e poderosas manifestações da presença de Deus. A nuvem que cobria o tabernáculo não era uma nuvem comum. Durante o dia, ela pairava sobre a tenda da reunião, guiando e protegendo. E à noite, essa mesma nuvem se transformava em uma coluna de fogo, um farol luminoso em meio à escuridão do deserto. Era a manifestação literal da presença e direção de Deus para todo o povo de Israel. Era o GPS divino, uma bússola celestial, um comando direto e visível para avançar ou acampar. Imagine o impacto visual e psicológico. Milhões de pessoas observando essa manifestação dia e noite. Ninguém podia alegar ignorância. O movimento da nuvem era o único indicador. Se a nuvem se levantava do tabernáculo, Israel partia. Se a nuvem parava sobre ele, Israel acampava. A simplicidade e a profundidade dessa diretriz são assombrosas. Não era Moisés quem decidia a próxima etapa. Não eram os líderes das tribos quem faziam planos estratégicos com base em análises de terreno. Era a nuvem que mandava. Essa nuvem revelava a soberania divina em sua forma mais pura. Ela não seguia a lógica humana. Acampava onde Deus queria, levantava quando Ele queria. Poderia se demorar sobre o tabernáculo por 2 dias, por 1 mês ou até por 1 ano. E durante todo esse tempo, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. E quando a nuvem se levantava, mesmo que fosse por uma única noite, eles partiam sem questionar. Números 9, 22 é muito claro. Se a nuvem se demorava 2 dias, 1 mês ou 1 ano sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. A paciência, o silêncio e a espera eram tão importantes quanto o movimento e a ação. Aqui reside uma curiosidade fascinante e um ponto de reflexão profunda. Como milhões de pessoas conseguiam identificar o movimento dessa nuvem e se organizar em tempo hábil para partir ou acampar? Pense na complexidade. O acampamento de Israel ocupava uma área vasta. Notícias levavam tempo para se espalhar. A organização exigia uma disciplina militar, uma hierarquia de comunicação e uma fé inabalável. A movimentação de tendas, rebanhos, crianças, idosos e todos os pertences demandava horas de preparo. A nuvem não esperava indefinidamente. Era um sinal para a ação imediata, uma convocação à obediência plena. A vida de um israelita no deserto era uma vida de constante vigilância e prontidão. Eles viviam debaixo de um comando celestial direto e imprevisível. Essa dependência total da nuvem era um teste diário de fé e confiança em Deus. E a lição para nós hoje é poderosa. Quantas vezes em nossa busca por segurança e controle, tentamos impor nossa própria lógica aos planos de Deus? Quantas vezes nos impacientamos com o tempo de espera ou com a direção que não faz sentido para nossa mente limitada? A nuvem nos lembra que o tempo e o caminho de Deus
nem sempre correspondem aos nossos. Mas uma nuvem que se move é apenas um sinal visual. Para coordenar a ação de milhões de pessoas, para que o movimento fosse ordeiro, sem pânico e sem deixar ninguém para trás, Deus precisou de algo mais. Ele precisou de um método de comunicação que pudesse ser ouvido por todos, uma voz clara e distinta no meio do silêncio e do burburinho do acampamento. Algo com som, com um propósito muito específico. Algo que não apenas indicasse a direção, mas que organizasse cada passo, cada tribo, cada família. Você está pronto para descobrir como Deus transformou o silêncio do deserto em uma sinfonia de obediência e ordem? A resposta é mais engenhosa do que você pode imaginar e ainda hoje tem muito a nos ensinar sobre como ouvir a voz divina em meio ao caos da vida moderna. O som da decisão, escutando a voz de Deus em meio ao ruído. Se a nuvem era o mapa, a voz que direcionava o exército de Israel, eram as trombetas de prata. Em Números 10, versículos 1 a 10, Deus instrui Moisés a fazer 2 trombetas de prata batida. Não eram apenas instrumentos musicais, eram instrumentos de comunicação divina com funções muito específicas e vitais para a sobrevivência e a organização do povo no deserto. Cada som, cada toque tinha um significado unívoco e uma ordem clara a ser seguida. Imagine a cena. Um acampamento vastíssimo, milhões de pessoas. Como convocar a congregação inteira? Como chamar apenas os príncipes para uma reunião? Como dar o sinal de partida para a primeira leva de tribos e depois para as outras sem causar tumulto? As trombetas eram a resposta de Deus. Um toque longo convocava toda a congregação à entrada do tabernáculo. Um toque mais curto convocava apenas os príncipes, os líderes das tribos. E quando um som de alarme era tocado, indicava que era hora de levantar acampamento e seguir em frente. 2 toques de alarme convocavam as tribos do leste e do sul para a marcha, e assim sucessivamente. Em um mundo pré-tecnologia, sem rádios, megafones ou celulares, as trombetas de prata eram o sistema de comunicação de Deus. Eram a voz que transformava a ordem divina em ação coordenada. Não havia margem para interpretação pessoal sobre o que estava sendo comunicado. O som era claro e o significado bem estabelecido. Da mesma forma, elas serviam como sinal de alarme para a guerra, um chamado à união e à luta quando os inimigos se aproximavam. Eram a garantia de que o povo de Deus não seria pego de surpresa. Agora, traga essa imagem para os nossos dias atuais. Somos bombardeados por vozes e informações o tempo todo. As redes sociais, as notícias 24 horas por dia, as opiniões de amigos e estranhos, os nossos próprios desejos, as exigências do trabalho e da família. É um ruído constante, uma cacofonia, que muitas vezes nos impede de ouvir a nós mesmos, que dirá a voz de Deus. Quantas vezes nos sentimos perdidos em meio a essa avalanche de estímulos, sem conseguir discernir o que realmente importa, o que é a trombeta de Deus para a nossa vida? O contraste emocional é evidente aqui. Antigamente, havia um sinal claro e um som distinto. Hoje, há uma profusão de sinais e um emaranhado de sons. Como podemos encontrar a clareza na comunicação divina? A resposta está na prioridade que damos à escuta. A Bíblia, a palavra de Deus escrita, é a nossa trombeta mais constante. Ela contém instruções, princípios e promessas que são inabaláveis. Mas não basta ler, é preciso meditar, entender e aplicar. A oração é a nossa linha direta com o comandante, o momento em que silenciamos o ruído exterior para sintonizar com a frequência divina. E a comunidade de fé, a igreja, é o nosso exército de irmãos e irmãs, onde podemos compartilhar, discernir e encorajar uns aos outros. A trombeta de prata de Israel nos ensina sobre a importância da clareza e da obediência à voz de Deus. Ela nos desafia a perguntar: estou eu ouvindo as trombetas divinas em minha vida?
Ou estou tão distraído pelo ruído do mundo que não consigo mais distinguir a voz do meu pastor? A disciplina de ouvir e a coragem de obedecer são mais cruciais do que nunca em tempos de tamanha incerteza. Deus não apenas mostrava o caminho com a nuvem e falava com as trombetas, ele também tinha um plano meticuloso para cada um dos 12 clãs de Israel. Um plano de movimento tão perfeito que, por si só, é uma obra-prima de logística divina. Cada detalhe era pensado, cada posição tinha um propósito. E é nos detalhes que muitas vezes revelamos o quão pouco entendemos o cuidado de Deus por nós. Prepare-se para se maravilhar com a precisão divina e como essa organização milenar pode trazer ordem ao seu próprio caos interior. O Manual do Deserto. Quando o detalhe revela o cuidado de Deus. A beleza da ordem divina em Números 10 não se limita à nuvem e às trombetas. Ela se manifesta de forma espetacular na organização da marcha e do acampamento das tribos de Israel. Em Números 10, versículos 13 a 28, encontramos um manual detalhado, um verdadeiro plano de batalha logística que revela um cuidado e uma precisão que desafiam a mente humana. Imagine a grandiosidade. As tribos não partiam de qualquer jeito. Havia uma ordem pré-estabelecida. A primeira a se mover era a tribo de Judá, seguida pelas tribos de Issacar e Zebulon. Estas formavam a vanguarda, o primeiro acampamento a avançar, levando o estandarte de Judá. Após eles, os filhos de Gerson e Merari levitas, que tinham a responsabilidade de carregar as partes do tabernáculo, como as cortinas e as tábuas, marchavam com o tabernáculo desmontado. Seguiam-se então as tribos de Ruben, Simeão e Gade. E por fim, a retaguarda era formada pelas tribos de Dan, Aser e Naftali. E o que havia no centro de tudo isso? O tabernáculo e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, símbolo da própria presença de Deus, liderava a marcha à frente do povo. Números 10, 33, 34. Deus estava no centro de suas vidas e no centro de seu movimento. Ele era a fonte de sua força, a razão de sua jornada e a garantia de sua segurança. Cada tribo tinha seu lugar específico no acampamento e sua ordem de marcha bem definida. Cada levita tinha sua função designada no transporte e montagem do tabernáculo. Não havia espaço para o acaso, para a improvisação ou para a desordem. Isso não era aleatório. Era parte de um desígnio maior que garantia a segurança, a ordem e a reverência. A precisão do plano de Deus assegurava que, mesmo em meio ao deserto vasto e perigoso, seu povo pudesse se mover com eficiência e segurança, mantendo a santidade do tabernáculo e a dignidade de sua jornada. A Arca da Aliança à frente não era apenas um objeto sagrado. Era a manifestação da liderança divina, a certeza de que Deus ia à frente, preparando o caminho e enfrentando os perigos. Quantas vezes desprezamos os pequenos detalhes em nossas vidas? Achamos que só o quadro geral importa. Focamos nos grandes objetivos, nos grandes planos, e esquecemos que a vida é construída de microdecisões, de pequenas obediências de atenção aos pormenores. A lição de Números 10 é que Deus se importa com cada minúcia. Ele não é um Deus de generalidades, mas de especificidades. Ele não é um Deus de caos, mas de ordem perfeita. A aplicação pessoal aqui é profunda. Se Deus se preocupava com a ordem de marcha de cada tribo, com a responsabilidade de cada levita, com a posição exata de cada estandarte, quão mais Ele se importa com os detalhes da sua vida? Ele se importa com a forma como você lida com suas finanças, com a maneira como você trata seus familiares, com a ética em seu trabalho, com a forma como você usa seu tempo e seus talentos. Não há aspecto da sua vida que seja insignificante para Ele. Podemos ver nisso um prenúncio do cuidado que Jesus nos oferece. Ele que nos diz para não nos preocuparmos com o amanhã,
pois o Pai Celestial cuida até dos lírios do campo e dos pardais. Ele conhece cada um dos fios de cabelo em nossa cabeça. Essa é a essência do cuidado de Deus em cada detalhe. O Manual do Deserto não é apenas uma história antiga. É um lembrete vívido de que quando entregamos os detalhes de nossa vida a Deus, quando seguimos suas instruções e confiamos em sua liderança, Ele transforma o nosso deserto em um caminho seguro e ordenado. E essa é uma das maiores verdades que podemos abraçar hoje. Nesse ponto crucial da narrativa, somos confrontados com uma escolha: continuar a planejar nossa jornada de forma independente, confiando apenas em nossa própria inteligência e recursos limitados, ou abraçar a totalidade do plano divino, que se revela nos sinais visíveis, nos sons audíveis e na organização meticulosa. A história de Israel no deserto é um espelho para a nossa própria jornada. É uma prova de que a vida guiada por Deus é uma vida de propósito, segurança e, paradoxalmente, de grande liberdade. Mas qual o custo dessa liberdade e dessa segurança? E o que acontece quando o povo, mesmo com todo esse guia detalhado, decide seguir seu próprio caminho? A resposta a essa pergunta é o que nos levará à revelação final. Um plot twist que talvez você já conheça, mas que ganha um novo significado à luz da organização divina de Números 10. A grande revelação. O paradoxo da desobediência no caminho certo. Chegamos ao cerne da nossa reflexão. Israel tinha o GPS divino, a nuvem e a coluna de fogo. Tinha a voz de Deus, as trombetas de prata. Tinha o manual de logística, a ordem perfeita de acampamento e marcha. Em suma, tinha tudo o que precisava para chegar à terra prometida de forma segura e ordeira. Mas o que aconteceu? A história nos mostra um paradoxo doloroso. Apesar de toda essa orientação divina clara e meticulosa, o povo de Israel errou o caminho. Não uma vez, mas repetidamente. Eles murmuraram, reclamaram, duvidaram e se rebelaram. As instruções de Deus eram perfeitas, mas a obediência humana foi falha. Em Números 11, logo após as instruções detalhadas de Números 10, o povo começa a reclamar das dificuldades do deserto. Em Números 12, Miriam e Arão questionam a autoridade de Moisés. Em Números 13 e 14, o ponto culminante da desobediência ocorre quando os espias enviados a Canaã trazem um relatório desanimador e o povo se recusa a entrar na terra prometida, temendo os gigantes. Eles preferem voltar para o Egito, para a escravidão, a confiar na promessa de Deus. A decisão mais importante de suas vidas foi feita contra toda a orientação divina. O resultado? Uma geração inteira, exceto Josué e Calebe, não entrou na terra prometida. Eles vagaram por 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia em que os espias exploraram a terra, até que toda aquela geração de desobedientes perecesse. O caminho que deveria ter levado apenas algumas semanas ou meses se estendeu por décadas de sofrimento e perda. Essa é a grande e chocante revelação. Deus proveu o caminho perfeito, mas Ele não anula a nossa liberdade de escolha. A jornada perfeita só se concretiza com a obediência. A fé não é apenas crer que Deus existe, mas confiar que seus planos e suas direções são os melhores para nós mesmos quando não os compreendemos completamente. O plot twist aqui não é que Deus falhou, mas que o ser humano falhou em acompanhar a perfeição divina. O guia estava lá, a voz estava clara, a organização era impecável. Mas a mente e o coração do povo estavam em outro lugar, presos ao medo e à incredulidade. Isso nos leva a uma questão crucial para nossos dias. Quantas vezes temos acesso a guias claros, seja na Bíblia, no conselho sábio de amigos ou nas lições da própria vida, e ainda assim escolhemos o caminho mais difícil por pura teimosia ou falta de fé?
Quantas vezes a nuvem se move e as trombetas soam, mas nos recusamos a partir porque temos medo do desconhecido ou porque preferimos o conforto da nossa estagnação. A história de Números 10 e seus desdobramentos é um lembrete contundente de que a direção divina não é uma fórmula mágica que nos isenta da responsabilidade da obediência. É um convite constante à confiança e à ação. A Deus cabe guiar, a nós cabe seguir. No final das contas, o que realmente estava perdido não era o caminho para Canaã, pois Deus já tinha a resposta. O que estava perdido era a confiança, a fé e a obediência no coração do povo. Eles tinham a bússola mais precisa do universo, mas se recusaram a lê-la. E essa é a grande lição que Números 10 nos entrega. Um mistério residual que ecoa em cada uma de nossas decisões hoje. Ter o mapa é uma coisa, ter a disposição para trilhá-lo é outra completamente diferente. E o que isso significa para você hoje, perdido em suas próprias decisões? A verdade é que Deus ainda tem a resposta. Ele ainda guia, Ele ainda fala, Ele ainda se importa com cada detalhe. A pergunta que fica é: você está disposto a ouvir a trombeta e a seguir a nuvem, mesmo que o caminho pareça incerto? Ou você continuará a vagar no deserto das suas próprias escolhas, perdendo a terra prometida que Ele tem para a sua vida? Conclusão e aplicação pessoal. Encontrando sua própria nuvem e trombeta. A jornada de Israel pelo deserto, como vemos em Números 10, é muito mais do que uma simples narrativa histórica. É um espelho, um manual de instruções e um profundo estudo de caso sobre a natureza da orientação divina e a resposta humana. Percorremos a grandiosidade da partida de Sinai, o medo do desconhecido que assolava milhões de corações, a imponente presença da nuvem de glória e da coluna de fogo como um GPS celestial imprevisível. Entendemos a vital função das trombetas de prata, a voz audível de Deus, organizando cada passo em meio a um acampamento vastíssimo. E nos maravilhamos com a organização perfeita de cada tribo, cada família, cada levita, mostrando que Deus é um Deus de detalhes, que se importa com a ordem e a segurança de seu povo. Mas a grande revelação, o plot twist doloroso, mas instrutivo, nos mostrou que ter o mapa não garante a chegada ao destino. A perfeita provisão divina se chocou com a teimosa desobediência humana. Israel tinha tudo para ter uma jornada perfeita e rápida, mas sua falta de fé e sua constante murmuração os condenaram a 40 anos de deserto, uma geração inteira perecendo antes de pisar na terra que lhes fora prometida. Essa história é um prenúncio poderoso para cada um de nós. Em um mundo de excesso de informação e de escolhas avassaladoras, onde as vozes se multiplicam e as direções se confundem, a angústia de estar perdido em decisões é mais real do que nunca. Vivemos uma crise de orientação, uma falta de bússola moral e espiritual. Quantas vezes a ansiedade nos consome diante de um cruzamento na vida? Qual faculdade escolher? Qual carreira seguir? Devo me casar? Com quem? Devo mudar de cidade? Devo perdoar? Devo persistir ou desistir? Essas perguntas são as nossas próprias trombetas que clamam por uma resposta e que frequentemente encontram apenas o silêncio ou o eco de nossas próprias dúvidas. A lição central de Números 10 é clara e atemporal. Deus tem a resposta. Ele não é um Deus ausente ou indiferente. Ele é um Deus que guia, que fala, que organiza e que se importa com cada detalhe da sua vida. A nuvem e as trombetas de Israel foram manifestações visíveis e audíveis de sua direção para um povo em um contexto específico. Hoje, sua direção se manifesta de formas igualmente poderosas, mas que exigem um coração sintonizado para recebê-las. Como podemos encontrar a nossa própria nuvem e trombeta nos dias de hoje? Primeiramente, na Palavra de Deus.
A Bíblia é a nossa nuvem de glória permanente, um farol inabalável que ilumina o caminho. Ela nos dá princípios eternos, verdades imutáveis e exemplos inspiradores de como Deus age e como espera que respondamos. Cada página, cada versículo é uma instrução para a sua jornada. Você a tem lido com a diligência de quem busca uma bússola vital? Você tem permitido que ela guie suas decisões, suas reações e suas atitudes? Em segundo lugar, na oração e na busca por intimidade com Deus. A oração é a nossa trombeta pessoal, o nosso canal direto de comunicação. É no silêncio da nossa alma que podemos aprender a discernir a voz suave e mansa do Espírito Santo nos direcionando. Não se trata de uma voz audível, na maioria das vezes, mas de uma convicção, uma paz interior, uma sabedoria que transcende nosso entendimento. Você tem dedicado tempo para silenciar o ruído do mundo e ouvir a trombeta que Deus tem para você em suas decisões? Em terceiro lugar, na comunidade de fé e no conselho de sábios, Deus usa pessoas. Assim como Moisés tinha líderes para auxiliá-lo, nós temos a igreja, o corpo de Cristo. Buscar conselho em irmãos e irmãs mais experientes na fé, em pastores ou líderes espirituais, pode ser a manifestação da trombeta de Deus falando através de outros. Eles podem nos ajudar a ver a nuvem que talvez estejamos cegos para enxergar. A aplicação pessoal é direta. Pare por um momento. Reflita sobre as decisões que estão te atormentando. Sinta a angústia, o medo, a incerteza. Agora pergunte a si mesmo, onde está a minha nuvem? Onde está a minha trombeta? Estou eu, como Israel, ignorando os sinais claros de Deus e me perdendo no deserto da minha própria obstinação? Ou estou disposto a ter a fé e a humildade de seguir a direção divina, mesmo que ela me tire da minha zona de conforto? A perfeição do plano de Deus em Números 10 e a tragédia da desobediência humana nos ensinam que a resposta para estar perdido em decisões não está em mais informação ou em mais planejamento humano. Está em mais fé, em mais obediência e em mais dependência do único que tem o mapa completo e o guia perfeito para a sua vida. A terra prometida ainda espera por aqueles que confiam e seguem. E agora, para o nosso próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo na mente humana e nos desafios da liderança em tempos de crise. Se a história de Israel nos mostrou como é fácil se desviar mesmo com a direção divina, imagine a complexidade das escolhas de um líder quando o destino de uma nação inteira está em suas mãos. No nosso próximo encontro, vamos explorar os momentos em que a fé de Moisés foi posta à prova de maneiras inimagináveis e como suas decisões, tanto as acertadas quanto as questionáveis, moldaram o destino de milhões. Você descobrirá a verdadeira essência da liderança e da vulnerabilidade humana quando confrontada com o divino. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza às suas dúvidas, não se esqueça de se inscrever no canal Entenda a Palavra. Clique no sininho para não perder essa próxima jornada e todas as nossas reflexões futuras que buscam conectar a sabedoria milenar à sua vida hoje. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que também está buscando direção e propósito. Deixe seu comentário nos dizendo: qual é a sua maior decisão em aberto hoje e como você pretende buscar a nuvem e a trombeta de Deus para ela? Sua interação é o combustível para continuarmos essa missão de iluminar caminhos. Sua jornada importa e nós estamos aqui para caminharmos juntos. Até o próximo vídeo, onde aprofundaremos ainda mais em como a fé humana se entrelaça com o plano divino.